Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Que possamos juntos nessa manhã refletir um pouquinho sobre os assuntos da doutrina espírita, sobre aquilo que nos aflige e principalmente ouvir e trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas reflexões, para a gente nos transformar, para a gente buscar essa renovação íntima e buscar ferramentas para enfrentar os obstáculos, as dificuldades que aparecem na nossa frente. Eu preciso dar um recado. Agora, no dia 26/10, vai ter o EJEC, que é um grupo de jovens espíritas em Carapicuíba, que eles estarão com uma programação para crianças a partir dos 8 anos para até 78 anos. Haverá instrutores que estarão fazendo diversas atividades. Vai ser na escola Tufik Julian, ali no centro de Carapicuíba, e é uma ótima oportunidade para a gente levar as nossas crianças, os jovens, para já começarem a se inteirar e se interessar por assuntos referentes ao Evangelho, mas de acordo com a faixa etária deles. Então, estejam todos muito bem-vindos para irem até lá. Então, agora eu vou fazer. Antes disso, lembrar para vocês sobre a nossa assistência social, que ela funciona com a ajuda de vocês, que nós temos o bazar, que também funciona com a ajuda de vocês, e todas as arrecadações que vocês trazem até a casa são destinadas tanto para o bazar quanto para famílias que estão em situações vulneráveis e que, graças à ajuda de vocês, nós conseguimos ajudar. Tá bem? Eu vou fazer uma leitura do livro Agenda Cristã, do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. E o tema é Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Eles nos ensinam quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Então, com essa mensagem, agora nós vamos fechar os nossos olhos a quem se sentir à vontade. Nós vamos nos conectar à espiritualidade amiga, à espiritualidade maior que nos auxilia e que muito se alegra com a nossa vinda, com as nossas reflexões diárias que fazemos aqui ao assistir uma palestra. Vamos agradecer por cada uma das pessoas que aqui estão, aos espíritos que já prepararam este lugar para que quando chegássemos aqui fôssemos acolhidos. Vamos agradecer a esta casa de amor que nos acolhe a cada dia, de formas que nem imaginamos. Vamos agradecer pela oportunidade deste dia de estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo. Vamos agradecer ao Miguel que se dispôs a vir trazer o ensinamento, um estudo para a nossa reflexão, para pensarmos sobre as nossas ações diárias. Que a espiritualidade amiga nos mantenha conectados aqui, com um pensamento ligado para compreender e levar essa lição para o nosso dia a dia. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje é muito bom estar aqui mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho, para falarmos sobre a doutrina espírita que tanto nos acolhe. E hoje, nessa manhã, nós queremos, então, falar sobre uma coisa que nos move todos os dias, que é o amor. Nós queremos falar sobre Jesus a partir do amor que ele tinha, do amor que era integral, que fez ele amar integralmente do seu espírito, do seu corpo, com toda a força que ele tinha. Amar ao pobre, ao oprimido, ao entristecido, ao aflito. Amar todos aqueles que precisavam de amor. E hoje, então, a pergunta que nós precisamos fazer é:
Desse amor do Cristo integral, total, ele foi caridoso ou solidário? Essa é a nossa pergunta. Lembrando sempre daquilo que disse Jesus e como seu último mandamento a todos os seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Falar sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre as suas ações, não é uma tarefa fácil. Isso porque quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de um homem que viveu 2000 anos atrás. Um homem que, muitas vezes, fez tantas coisas que hoje ficaram esquecidas, deixadas de lado. Outras coisas que ele fez foram deturpadas, moldadas aos interesses humanos. Muitas vezes a sua figura foi distanciada do nosso dia a dia, da nossa vivência, e Jesus foi colocado num grande pedestal, quase como um Deus. Muitas vezes, todas as coisas, todos os interesses humanos não deixaram com que Jesus e a sua mensagem fossem verdadeiramente compreendidos. Mas há algo em meio a tanto tempo, a tantos séculos, em meio a tantos adornos, enfeites e construções que foram feitas na imagem de Jesus, que parece imperecível, que nem o tempo, nem os interesses dos seres humanos foram capazes de apagar e de destruir, que foi a amorosidade que Jesus quis viver e que Jesus viveu. Por isso hoje nós queremos falar de um Jesus, não sob do ponto de vista de um Cristo espírito puro, de um Cristo governador, de um Cristo acima de todos os homens. Hoje nós queremos falar de um Jesus, ser humano, que teve na sua humanidade muito amor. Um homem que, na Galileia, 2000 anos atrás, ousou amar. Hoje, então, nós queremos falar de Jesus como ele realmente foi. Claro que nós, muitas vezes, não conseguimos entender, divisar, conhecer a verdadeira imagem, a verdadeira pessoa que foi Jesus. Mas é possível, se esforçando, tentar chegar ou conhecer esse Jesus. Jesus é o nome que hoje nós falamos, que veio da palavra, do nome Jesus, que era o jeito em latim, o jeito que os romanos chamavam Jesus. Hoje nós não queremos falar desse Jesus dos romanos, esse Jesus que foi transformado em um Deus, em um rei. Nós queremos falar de Yeshua, um homem pobre da Galileia do seu tempo, que ousou amar. Esse é o nome real de Jesus, Yeshua, um homem da Galileia, pobre, aflito, ser humano, com dores, com incertezas, mas com muito amor. O maior exemplo, talvez, desse amor que Yeshua teve foi o lava-pés. Quando eu estava escrevendo a reflexão de hoje, eu fiquei muito em dúvida e eu não sabia qual era a imagem que melhor representava o amor e a amorosidade de Jesus. Eu poderia falar de Jesus com a mulher adúltera, eu poderia falar de Jesus com os pobres, eu poderia falar de Jesus com os aflitos. Mas essa passagem talvez seja a que melhor representa o amor de Jesus. Nos seus últimos dias, nos seus últimos instantes, na última ceia com os seus amigos, Jesus então, em uma ocasião especial, decidiu ensinar a dádiva do amor. No momento lá da última ceia, Jesus estava rodeado com seus amigos, com seus irmãos, com homens simples como ele, que tinham as suas dores, que tinham as suas falhas, que tinham as suas imperfeições, mas que estavam todos reunidos em nome do amor, da alegria, da celebração à vida. E naquele último momento, Jesus se afasta da mesa dos seus companheiros, dos seus amigos, e veste então a roupa do servo, a roupa do escravo daquele tempo. Ele pega uma bacia e uma jarra cheia de água e ele começa a se ajoelhar diante dos seus irmãos e lava-lhes os pés. Essa ação parece muito esquisita, parece muito estranha aos nossos olhos, porque é Jesus, um homem que todos achavam ser grande demais, fazendo uma coisa que somente os pequenos deveriam fazer. Eis então que Pedro, um dos seus discípulos, olha para Jesus e fala: Jesus, eu me recuso a deixar você lavar os meus pés, porque você é grande, você é mestre, você é filho de Deus, e eu não sou nada, eu sou apenas o seu discípulo. Onde já se viu o mestre servir o seu discípulo? Mas então Jesus disse: Pedro, agora você não entende o que eu estou fazendo, mas todos vocês entenderão qual é a minha motivação. E Jesus então lavou o pé um a um. Lavou o pé de todos eles, que tinham as suas falhas, as suas diferenças, tinham os seus jeitos.
E Jesus, depois de lavar o pé de cada um deles, ergueu-se, tirou a roupa do servo e disse: Vocês entenderam isso que eu fiz a todos vocês? Isso é o sinal, a ação que todos aqueles que querem me seguir deverão ter em prática, colocar em prática, que é amar. Jesus então diz aos seus discípulos: Ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o meu último mandamento. Jesus diz: Não há no mundo maior nem menor, não há grande e não há pequeno. Todos são iguais conforme o amor. Jesus, sendo mestre, estaria acima e os seus discípulos estariam abaixo. Mas ele diz: o amor nos faz iguais. O amor de Jesus, naquele momento, foi muito além, porque ele não foi uma humilhação para ele mesmo ou uma humilhação, um constrangimento para os seus discípulos. O amor de Jesus foi amparo, foi carinho, um carinho sincero, que moveu Jesus de tal maneira que ele decidiu lavar os pés daqueles seus amigos. O amor de Jesus não foi feito para que ele performasse a bondade, para que ele vestisse uma máscara de perfeição, de santidade. Não, o amor de Jesus foi sincero e foi muito ardente. O seu amor não impôs, mas aproximou e celebrou o outro. Celebrou os seus discípulos, celebrou os seus amigos. Na verdade, celebrou a humanidade que há em todos nós, a capacidade de servir. E Jesus, servindo, demonstrou a potência do Espírito. A potência do Espírito é o amor. E por isso que Jesus disse que todo aquele que se dissesse seu discípulo deveria amar, porque o amor era a marca que ele queria deixar na humanidade. Quando nós falamos do amor, a doutrina espírita nos traz um texto muito bonito no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, chamado A Lei do Amor. Essa lei do amor, escrito esse texto pelo Espírito Lázaro, pode nos mostrar muito bem qual foi a força desse amor que motivou Jesus. O texto começa dizendo que a lei do amor resume tudo aquilo que Jesus quis ensinar. E que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao círculo. Ou seja, o amor é tão forte que ele faz com que nós não mais enxerguemos o eu. Nós estamos muitas vezes tão afundados em nossa própria personalidade, em nossos próprios interesses, em nossas próprias dores, que nós esquecemos que existe lá fora outros irmãos que sofrem, que choram, que precisam de auxílio. Mas o amor é tão forte que faz com que nós sejamos não somente eu, mas sejamos nós. O amor que Jesus tinha era tão forte que ele não se via como um, ele se via como um todo, como todos que estavam ao seu redor. Foi esse amor que fez Jesus lutar pela vida justa e digna dos seus irmãos. Foi esse amor que Jesus pronunciou, que motivou tantas pessoas a entregarem tudo de si pela causa dessa esperança. De forma didática, nós podemos analisar a amorosidade de Yeshua, de Jesus, sobre algumas perspectivas. Yeshua tinha o amor como um sonho, tinha o amor como uma força, tinha o amor como um compromisso e tinha o amor como superação. É sobre esse amor que agora nós vamos estudar um pouco. Tudo começa então com o amor que Yeshua tinha, o amor que era um sonho. O seu amor foi um sonho e ele realmente sonhou esse sonho aqueles que estavam ao seu alcance. Ele sonhou com o fim das dores, das injustiças, dos sofrimentos que dilaceravam o seu povo, que dilaceravam os seus irmãos. Quando Yeshua viu a fome das pessoas ao seu redor, ele sonhou em multiplicar os pães. Como ele multiplicaria os pães? Com superpoderes? Ele multiplicou os pães dividindo. Quando Yeshua viu a doença, ele sonhou em poder curar. Quando ele viu os seus irmãos sofrendo, cheios de lágrimas nos rostos, ele sonhou em secar aquelas lágrimas. Quando Yeshua viu a aflição, ele sonhou com a alegria de amar o mesmo Deus, com a alegria de servir um ao outro, com a alegria de entregar-se ao outro. Os sonhos de Yeshua eram sonhos humanos. E ele sonhou com uma humanidade que não tinha mais nenhum tipo de divisão.
Uma humanidade sem divisões de fé, sem divisões de classe e sem divisões de sangue. Yeshua sonhou com a família humana universal. Para ele, ter pais, mães diferentes, ter irmãos diferentes, isso não significava nada, porque todos estamos juntos nessa mesma casa que é o mundo, e somos todos irmãos em espírito, filhos de um mesmo Pai. Yeshua sonhou com a igualdade do rico e do Lázaro, sonhou com a igualdade do judeu e do samaritano, que entendiam Deus de jeitos diferentes. Yeshua sonhou com a fé no amor. Não mais com a fé em um Deus todo-poderoso, que movia os exércitos, que pisava nos fracos e que engrandecia os grandes. Yeshua sonhou com um Deus totalmente diferente. Em um mundo onde Deus era um juiz tirano, onde era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, onde Deus era o Pai, o Senhor de todos os exércitos, Yeshua sonhou com Deus que era Pai. Yeshua chamava Deus de Abba. Abba, na palavra do aramaico, significa papai, paizinho. Na oração do Pai Nosso, nós estamos acostumados com a tradução Pai Nosso, mas Jesus disse papai, disse paizinho nosso que está no céu. Jesus não via Deus como um pai severo, como um pai distante, como um pai que briga com o filho. Jesus via Deus como um pai que ama muito. Jesus sabia que esse Deus, que esse pai só podia amar e estar entre eles. Os homens insistiam em dizer que Deus, juiz e tirano, estava nos templos, mas Jesus insistiu em dizer que Deus, Pai amoroso, está dentro de todos nós, e está ainda mais com aquele que precisa. Os homens insistiam em dizer que Deus era o Senhor dos grandes, e Jesus insistiu em dizer que Deus era o Senhor dos fracos. Nós, humanos, e ainda mais aqueles daquele tempo, eram miseráveis pelas suas próprias dores e pelas dores que lhe impuseram. Esses homens não precisavam de um juiz. Yeshua sabia que esses homens precisavam de um pai. E por isso, esse sonho de ver Deus como um pai foi talvez a maior das suas bandeiras. Talvez os sonhos que Yeshua, que Jesus tinham, fossem impossíveis. Mas eu acredito que, na verdade, esses sonhos não eram apenas sonhos. Esses sonhos não eram impossíveis, nem distantes, nem mesmo difíceis. Os sonhos de Yeshua, na verdade, são promessas de um mundo transformado pelo amor. E ele, também transformado por esse amor, fez o amor a sua força. A força de lutar todos os dias por aquilo que é certo. Muitas vezes os homens confundem o que é força. Acham que força é menosprezar, que força é agir de maneira indiferente, que força é ter ódio e ter raiva. Mas na verdade isso não é força. E se é força, essa é a força daqueles que querem ser grandes, mas que não são. A força do amor que Jesus tinha tornava ele fraco, fraco aos nossos olhos, porque o amor e a força do Cristo estavam na fraqueza. A sua força e a sua coragem parece para muitos de nós ainda fraqueza. A sua força era a da misericórdia, a da compaixão e da empatia. Onde já se viu Jesus ser tão fraco com as dores dos seus irmãos? Ser fraco com os apelos daqueles homens do seu tempo? Ser fraco conforme aquilo que ele via como necessidade do seu povo? Jesus não foi fraco, foi grande porque foi misericordioso. O seu amor era tão forte que fazia unidade. Vamos pensar na seguinte lógica, que era a lógica que Jesus pensava. Um fraco sozinho é fraco, será pisoteado, será menosprezado, terá dores. Yeshua era um homem fraco à vista dos grandes. Ele não era nada, ele não era ninguém. Mas um fraco com outros fracos, como foram os fracos que andaram com Jesus, todos juntos se tornam fortes. Talvez ele sozinho não conseguisse falar para os homens que Deus era Pai. Talvez ele sozinho não conseguiria dizer que a força do império violento, que matava, que destruía, talvez sozinho ele não conseguiria falar nada, sem ser perseguido na primeira oportunidade. Talvez sozinho ele não teria multiplicado pães através da divisão. Mas foi com outros fracos que sofriam e que choravam, que também eram pisados e menosprezados, e que à vista dos poderosos e dos fortes no sentido desse ódio, desse menosprezo, talvez eles todos juntos ali, esses fracos, ficaram fortes, porque a força dele era da unidade. Somos todos um só, no mesmo Pai, no mesmo Deus que nos ama. Somos todos um numa causa, que é a causa do amor.
A sua força não pode nunca ser confundida e transformada pelo nosso entendimento em covardia e omissão. Porque Yeshua não foi covarde nem foi omisso. Yeshua foi muito forte porque ele lutou pelo certo. 2000 anos se passaram e esse amor totalmente forte e poderoso de Jesus, ainda assim, para nós que nos dizemos seus seguidores, dentro do Espiritismo e fora, nós achamos que esse seu amor é muito fraco, covarde, omisso. Nós achamos que é preciso não dizer a verdade porque amamos. Nós achamos que é preciso fechar os nossos olhos para aquilo que é errado, porque cabe a Deus, que tem amor, cuidar daquilo que deverá ser feito. Por amor, muitas vezes, nós dizemos, que é por amor, nós vestimos uma máscara de bondade, de perfeição, de santidade e pisamos nos nossos irmãos da maneira mais cruel que existe. Muitas vezes nós nos calamos e deixamos de fazer aquilo que é certo. Mas nunca Jesus amou dessa maneira covarde, dessa maneira omissa, dessa maneira injusta. Pelo contrário, o seu amor foi tão forte que ele teve coragem de criticar os fariseus, homens tão poderosos que se vestiam com pompa e elegância e que falavam em nome de Deus, que falavam em nome da fé, que falavam em nome da religião. Hoje os fariseus estão por toda parte. Existem fariseus espíritas, fariseus católicos, fariseus evangélicos, fariseus de todos os tipos. E Jesus teve força para dizer que aquele fariseu que se vestia bem por fora e que estava podre por dentro, que aquele fariseu que dizia para as pessoas que Deus só podia ser cultuado, adorado por eles que eram sábios, que eram conhecedores, Jesus foi forte e disse: raça de víboras, parem de enganar o meu povo. Yeshua foi muito forte e teve a coragem de expulsar do templo, que era entendido naquela época como a casa de Deus, falando que esses homens não podiam explorar a fé dos pequenos, não podiam explorar a ingenuidade do povo, não podiam explorar o sofrimento e a dor alheia. Yeshua foi muito forte e por isso ele incomodou os grandes que queriam ter vantagem sobre os outros. Yeshua teve coragem de amar os indesejáveis. E talvez isso sim é a maior força possível. Porque quem tem coragem de amar aquele que não é amável aos olhos da maioria? Como será que não é estranho aos olhos do mundo? Como não é fraqueza amar uma pessoa que, por conta da sua realidade, precisa muitas vezes morar na rua? Como é possível amar uma mulher trans que sai e que precisa, como única forma de sobreviver, prostituir o seu próprio corpo? Como é possível amar aqueles que estão presos na cadeia, que estão esquecidos, que estão largados? Amar os indesejáveis foi o que Jesus fez. Afinal de contas, por incrível que pareça, Jesus também era indesejável aos homens do seu tempo. E se ele estivesse vivo hoje, mais uma vez ele seria indesejável à maioria de todos nós. A sua força se fez em compromisso pelo bem, pela causa verdadeira de amar uns aos outros e de amar a Deus. O compromisso que Yeshua tinha fez ele instituir o amor como nosso supremo compromisso. Esse compromisso do amor é firmado com o outro. Yeshua entendia que o sofrimento do próximo era o seu sofrimento, que o corpo do seu próximo era parte do seu corpo, que a alegria do seu próximo era a sua alegria. Vamos então imaginar esse amor de Yeshua, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Imaginemos então Yeshua rodeado mais uma vez pela multidão dos indesejáveis. Ao lado dele estão os pobres, os lavradores, pescadores, os trabalhadores cansados do dia a dia. Estão os publicanos odiados porque cobram os impostos. Estão com ele as mulheres que naquele tempo não podiam abrir a boca. Estão com ele as crianças que eram largadas pelos grandes do mundo. Estão com ele aqueles que não podiam entrar no templo porque eram impuros. Estão com eles os leprosos, largados nos vales da imundícia. Mas então, Yeshua, com os olhos cheios de lágrima, começa a dizer: eu estou muito grato por todos vocês que são pequenos, que são simples, porque eu tive muita fome, eu estava morrendo de fome e minha barriga doía, e vocês me deram um prato de comida. Eu estava com muita sede debaixo de um sol forte, e vocês me deram um copo d'água. Eu estava vestido de trapos, minhas roupas não conseguiam me aquecer, então vocês me deram roupas novas.
Eu estava preso, encarcerado, e vocês foram me visitar, sem pensar no mal ou no crime que eu cometi. Eu estava doente e vocês cuidaram das minhas dores. Eu estava chorando e vocês secaram as minhas lágrimas. Mas então aquela multidão tão simples, tão pequena, que não podia nem para eles, quem dirá para outra pessoa, ficou confusa. E então eles disseram: mas Jesus, Yeshua, quando foi que nós fizemos isso a você? Quando você teve tanta fome, quando você estava sem roupas, quando você foi preso e nós não estávamos sabendo? E então ele disse com toda a sua força, com todo o seu amor: toda vez que você faz ao menor dos meus irmãos, você não faz somente a ele, mas faz também a mim. Toda vez que você escolhe o mais pequenino do mundo, não escolhe somente a ele, escolhe a Deus e escolhe a mim também. Yeshua entendia que o sofrimento do outro era parte do seu sofrimento. Para lidar com esse sofrimento, vem a pergunta: nos cabe caridade ou solidariedade? É importante dizer que a palavra caridade, que o conceito de caridade que nos mostra o Espiritismo é muito bonito, é muito profundo. Porque a caridade, ela vai muito além daquilo que é material. Mas, infelizmente, até mesmo nós que somos espíritas, não entendemos direito o que essa caridade quer dizer. Muitas vezes nós nos limitamos a simplesmente entregar uma cesta básica. Nos limitamos a achar que a caridade é ficar calado diante do sofrimento dos outros, diante das injustiças que promovem o sofrimento. Muitas vezes achamos que caridade é aceitar a vida como ela é e achar que Deus e os Espíritos e Jesus farão algo para nos auxiliar. Nada disso é caridade e nunca foi caridade, nem para Jesus, nem para a doutrina espírita. Para palavras que caíram em contextos e em conceitos errados, talvez é melhor buscar outras palavras. Se para nós caridade virou simplesmente entregar uma cesta básica, dar um auxílio material, entregar um pouco de comida a uma pessoa que pede na rua, gerar até mesmo dependência, entregar esmola que humilha, então é preciso parar de fazer a caridade. Vamos olhar para Jesus. Quando Jesus esteve próximo a uma mulher adúltera, os fariseus levaram aquela mulher e diziam: essa mulher pecou, essa mulher agiu contra a lei, essa mulher é má. Vamos então atirar pedras nela, porque é isso que nos manda a palavra do Senhor. Então Jesus, se ele fosse somente caridoso, ele só não teria pegado a pedra e teria ido embora. Mas Jesus foi mais do que caridoso, Jesus foi solidário. O que Jesus fez naquele momento, além de não jogar a pedra, ele olhou para aqueles fariseus cheios de ódio, mas que falavam bonito, e disse: se algum aqui não tem nenhum erro, nunca errou, nunca ofendeu a Deus, nunca confundiu alguma coisa, nunca cometeu nada de errado, se aqui tem uma pessoa perfeita, atire então a primeira pedra. E aqueles fariseus, se envergonhando, começaram a um por um ir embora. Jesus se colocou ao lado daquela mulher, olhou no fundo dos seus olhos, estendeu a mão e a levantou daquele chão sujo e disse: minha irmã, onde estão os teus acusadores? E ela disse: mestre, todos foram embora. Então Jesus diz: bom, se ninguém te condena, quem sou eu para te condenar? Vai e só não faça mais isso. Isso foi solidariedade, porque Jesus se colocou na condição daquela mulher. Jesus não foi só caridoso, ele foi solidário à dor dela. Ele viu a sua vivência, o sofrimento dela como seu próprio sofrimento. E a sua solidariedade era tão forte que comoveu todos os fariseus. E eles acabaram sendo, contra gosto, também solidários. Talvez hoje, nos nossos tempos, ser caridoso não é mais suficiente. É preciso ser solidário às dores dos nossos irmãos. Ser solidário é estipar de si as próprias dores, em contato com a dor que aflige o irmão. Quantas vezes nós não achamos que caridade é fazer o bem visando o nosso próprio bem? Isso não é caridade conforme Jesus. Jesus não queria fazer nada porque ele pretendia chegar ao alto céu ou porque ele queria ser um espírito puro. Jesus era solidário simplesmente porque ele amava. Se Kardec escrevesse hoje a máxima do Espiritismo, talvez ele não escrevesse fora da caridade não há salvação. Com certeza ele diria, fora da solidariedade não há salvação. E o próprio Yeshua concordaria, fora da solidariedade não há salvação. Mas vem a pergunta, por que ser solidário? Com essa caridade mal compreendida, muitos fazem o bem visando o próprio bem.
ou o bem material, ou o bem espiritual. Quantas vezes nós não estamos fazendo bem porque nós acreditamos naquele conceito de romances do bonus hora. Eu faço a caridade porque eu quero do outro lado ter uma moeda que vai me dar conforto. Eu faço a caridade porque eu quero caminhar, eu quero evoluir, eu quero alcançar Deus, mas eu só faço a caridade por isso. Eu não faço porque ela me comove. Eu não faço o bem porque existem aqueles que precisam do meu bem. Eu só faço porque eu quero alguma coisa. Quantos não são os homens que fazem caridade visando os interesses materiais? Fazem caridade porque querem prestígio, querem destaque, querem estar diante dos homens à frente uns dos outros. Muitas vezes, essa caridade má compreendida, ela surge de um sentimento individualista e errado. Nós, limitados por esse individualismo, muitas vezes enxergamos somente aquilo que vem do eu, que está no nós, que está no eu interior. Eu só faço aquilo porque eu tenho um ego, eu quero fazer para mim e por mim. Mas esse individualismo é tão cruel que nos faz olhar para o outro como uma extensão de nós mesmos. Quantas vezes nós não ouvimos que é preciso ser amoroso porque o outro nós precisamos colocar o outro dentro da nossa vivência. Precisamos olhar para o outro e vermos a nossa própria imagem. Se para fazer o bem é preciso olhar para o outro como se ele fosse nós estamos fazendo algo errado. Porque sendo o outro essa extensão de nós, isso seria limitá-lo ao nosso próprio eu. Não foi isso que Yeshua fez. Em nenhum momento ele limitou o outro às suas questões pessoais. Yeshua jamais fez o bem porque ele achava que o outro era, como eu posso falar, ele não via no outro o espelho da sua própria imagem. Ele entendia o outro como parte da sua vida. E sendo o outro parte da sua vida, ele queria o outro bem. O outro, como entendia Yeshua, era um irmão, um companheiro, que traz também suas dores, que traz os seus anseios, que traz os seus sonhos. O outro, como nós, tem dores e sofrimentos. O outro precisa de auxílio. O outro parece tão distante. Quando nós falamos o outro, parece que nós estamos a quilômetros de distância dessa realidade. Mas o outro está ao nosso lado. Não há outro. Amar o outro como compromisso a ser assumido é acabar com o sofrimento. Acabar com o sofrimento combatendo a miséria e entendendo a Deus. Amar o outro integralmente é a nossa medida de paz, conforme quis ensinar Yeshua. Mas outra pergunta surge: como é possível assumir esse compromisso? Muitas vezes nós precisamos lembrar que é dito que Cristo, Yeshua, Jesus Cristo, ele se comprometeu tanto assim com as dores dos outros, porque ele era um espírito puro, supremo, que ele era mais filho de Deus do que todos nós. Isso é uma tradição religiosa dentro do cristianismo que vem da Igreja Católica, que vem da Igreja Evangélica, que vem dos vários núcleos cristãos. E até mesmo os espíritas. Parece que muitas vezes olham para esse Jesus de um jeito muito inalcançável, distanciado. É verdade, como eu serei tão bondoso, como eu conseguirei ver o outro ao meu lado, se Cristo era Cristo, se Cristo era Espírito puro, se Cristo é governador do mundo, se Cristo está lá no alto, ditando os destinos da humanidade. Esse Cristo, tão distante, tão transcendente, tão apático, sorri para as injustiças e não faz nada. Essa não é a verdadeira imagem de Jesus. Hoje nós não estamos falando de Cristo, nós não estamos falando dessa imagem perfeita, nós estamos falando de Yeshua. Yeshua era um homem, Yeshua tinha um corpo de carne, Yeshua tinha suas dores e suas questões. Eu tenho certeza que em algum momento Jesus chorou, Jesus se aborreceu, Jesus se inquietou. Talvez Jesus tenha cometido um ou outro erro. Isso é normal, afinal de contas, ele também era ser humano. Mas isso não tira dele a grandiosidade do espírito puro, já emancipado pelo amor. Nós precisamos deixar essa imagem de um Cristo que sorri apático, esperando o fim da injustiça e que considera o sofrimento uma dádiva, de lado. Temos que deixar esse Cristo de lado, porque essa imagem não diz nada sobre quem realmente foi Yeshua. Jesus, como todo e qualquer homem que teve um corpo, chorou, riu, sofreu, carregou as suas e as dores do seu povo.
A pureza do Espírito do Cristo está nesse fato, nele ter sido totalmente humano. Humano no sentido de ter sido solidário. E essa solidariedade é o que faz Jesus um exemplo a ser seguido. Isso é ser, na linguagem espírita, um espírito puro. Quantas vezes nós não achamos que ser espírito puro, interpretando mal o que está na revista espírita, é ser um espírito no alto dos planetas felizes, morando em salões, em palácios, orando a Deus, agradecendo porque existem outros espíritos sofrendo e que esses que sofrem um dia alcançarão a verdade. Se essa é a nossa visão de espírito puro, nós estamos completamente enganados. Porque o espírito puro de verdade é aquele que está no mundo, em meio ao sofrimento, em meio à injustiça, em meio à desigualdade, fazendo algo pelos seus irmãos. E foi isso que Yeshua fez. Olhando então para Yeshua como um homem como nós, com falhas e imperfeições, talvez menores do que as nossas, mas um homem com dores e com questões pessoais, um homem que parece com a gente, porque foi como a gente, nós entendemos que o amor de Yeshua era superação. Se o amor é um sonho, o amor nos motiva. Se o amor é força, o amor nos sustenta. Se o amor é um compromisso, o amor nos move. E por tudo isso, o amor nos faz superar todas as nossas próprias contradições. Claro, nós somos pequenos, nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos anseios, os nossos sonhos. Claro, porque nós somos seres humanos, falhos, imperfeitos, que erram, mas a beleza do Espírito é a humanidade. E a nossa humanidade é o que nos faz solidários. Quando eu digo humanidade, é aquele sentimento de sensibilidade, é uma humanidade espiritualizada. Eu sou humano, o meu irmão é humano, somos todos humanos. E essa humanidade me move a querer o melhor para a minha vida e para a vida do meu próximo. Muitas vezes nós teremos, claro, as nossas próprias dores, mas o amor será forte o suficiente para nos mover ao encontro do necessitado. Talvez as nossas dificuldades, necessidades, em contato com a necessidade do outro, pareçam ínfimas, pequenas, nada. Poderemos muitas vezes ter o anseio de crescer na vida, mas o sonho dessa amorosidade que nos cativa será capaz de multiplicar o anseio para a coletividade. É natural que nós sonhemos com uma casa melhor, com um emprego melhor, com mais conforto, com mais alegria, mas o sonho de Yeshua, esse amor que lhe movia, não fazia com que ele sonhasse apenas para ele. Ele sonhava com tudo para todos. Que todos pudessem ser ricos, que todos pudessem ser felizes, que todos pudessem ter comida nas suas mesas. O sonho do amor de Yeshua nos faz sonhar para os outros, nos faz olhar para o outro, para o nós, para a coletividade. Esse amor nos tira do compromisso do eu e nos mostra o compromisso de nós. Nas palavras de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor supera a personalidade e nos funde à coletividade. Esse é o compromisso do nós. Poderemos dizer então que o mundo ainda assim tem, conforme as suas estruturas políticas, culturais, econômicas, sociais, todas as condições de consumo, de incentivo à individualidade, incentivo ao egoísmo. E é verdade, muitas vezes essas estruturas nos comprometem e nos prometem o eu. Mas o amor integral de Jesus, de Yeshua, é tão maior do que tudo isso que é capaz de, quando brotar nos nossos corações, nos querer fazer superar todas essas contradições e alcançar a igualdade, a felicidade de todos nós. Se 2000 anos atrás o seu amor integral conseguiu derrubar o Império Romano, o que será que esse amor não poderá fazer nos dias de hoje? Yeshua nos faz aceitar um convite de luta. A pergunta que fica é: nós estamos aptos a aceitar esse amor? Amar tal como ele amou é aceitar a possibilidade da derrota. Afinal de contas, o amor pelo Cristo, do Cristo, melhor dizendo, de Yeshua, é o amor pelo fraco, pelo indesejável, é o amor que nos coloca na posição do indesejável, porque somos nós e foi Yeshua indesejável. Nós precisamos então aceitar isso, que esse amor se levará e se destinará àqueles que não podem nos retribuir, que não podem nos aplaudir, que não podem nos engrandecer. Mas esse amor nos pode trazer a felicidade, a paz, a comunhão, a fraternidade, a liberdade, a igualdade com todos os nossos irmãos.
É melhor todos engrandecidos do que um só engrandecido. Nós precisamos entender que esse amor, como compromisso e como convite de luta, é lutar para que a dignidade da vida seja não só uma promessa, não só uma palavra, mas uma garantia. Jesus, Yeshua, está apelando 2000 anos atrás. Sejais meus amigos, sendo os estandartes do amor. Escutai o que eu digo, amem como eu vos amei. O que Jesus diz na última parte do Evangelho de João, antes da cruz. Vocês que querem ser os meus discípulos e que sonham ser os meus discípulos serão reconhecidos pelo amor. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não entende a minha luta. Quem não ama não entenderá o que verdadeiramente é a vida. Por isso, se vocês querem ser meus amigos, se vocês querem estar ao meu lado, se vocês querem comprar a minha causa, amem. Jesus amou tanto que, poucas horas depois, o seu amor pelo pobre, pelo pequeno, pelo indesejado, lhe levou à cruz. Os homens que crucificaram Jesus se achavam fortes e achavam que estavam combatendo o seu amor. Mas o amor dele continua até os dias de hoje, nos dizendo que é possível amar aqueles que são indesejados. Basta apenas o esforço de amar. Nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas insuficiências, mas nenhuma delas é tão forte que nos impeça de amar, tal como Yeshua também amou. Claro que ainda existirão dias difíceis, momentos turbulentos, mas o amor de Yeshua, que é força, que é sonho, que é compromisso, que é superação, esse nos dará ânimo. E os espíritos amigos que já entendem o amor em todas as matizes diferentes, espíritos na Igreja Católica, na Igreja Protestante, nos terreiros da Umbanda e do Candomblé, e os espíritos que estão aqui na doutrina espírita, todos estes, unidos numa mesma voz, que é o amor, com certeza nos dirão: irmão, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Foi o que disse o Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito obrigado, meus amigos, pela oportunidade de estarmos juntos hoje e que esse amor que tanto nos comove possa ser a nossa força, hoje e sempre. Muito obrigado. Fazer a prece, né? Então, aquietando os nossos corações, que nós possamos fechar os nossos olhos e lembrar do exemplo amoroso de Yeshua, um homem que de todas as formas possíveis se ousou e quis amar. Que esse amor que ele tinha pelo pobre, pelo oprimido, pelo aflito, pelo esquecido e excluído do mundo, seja também o nosso amor. Que o amor que ele tinha pela humanidade seja o nosso amor pela humanidade. Que a sua humanidade seja também a nossa humanidade. Que nós esqueçamos desse Cristo Todo-Poderoso acima de nós e lembremos todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites de Yeshua, um homem que ousou amar e que está nos amando ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus.